dólar nas alturas. O que é que está acontecendo com a moeda americana? O que é que está provocando essa alta forte do dólar aqui no Brasil e em outras partes do mundo? Se você quer saber, então aguarda um minutinho aí e logo logo a gente volta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira em que você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que você consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma caminhada junto com você. Afinal, o que é que está provocando essa alta forte do dólar aqui no Brasil e em outras partes do mundo, ok? Então não é só aqui no Brasil. Bem, indo direto ao ponto, a gente precisa saber que há uma combinação de fatores que faz o dólar subir tão forte. E nós vamos mostrar os fatores, cada um deles. Então, siga com a gente. Bem, como você pode observar aí na sua tela, o primeiro fator são fatores globais, tá certo? Então, a política monetária dos Estados Unidos é o primeiro elemento, tá certo? Então, o Federal Reserve, ou Fed, ou Banco Central Americano, tem adotado uma postura mais agressiva no combate à inflação, aumentando, portanto, as taxas de juros. Essa estratégia do Banco Central Americano atrai investidores em busca de retornos mais elevados. Essa busca por retornos maiores fortalece o dólar em relação a outras moedas. Incertezas geopolíticas. Em segundo lugar, as tensões geopolíticas, como a guerra entre Ucrânia e Rússia, Israel e Palestina, além dos conflitos comerciais entre Estados Unidos e China, BRICS e 7 países mais ricos do mundo, hoje 7, aumentam a aversão ao risco dos investidores. Incertezas, portanto, vão provocar migração para ativos considerados seguros, como o dólar, elevando, portanto, sua demanda e seu valor. Tá certo, pessoal? Então, são fatores aí que estão provocando essa alta do dólar. Quais são os impactos, portanto, dessa alta do dólar aqui no Brasil? Portanto, isso está acontecendo em outros lugares, mas também está acontecendo aqui no Brasil e a gente está acompanhando de perto. Então, vamos saber quais são, portanto, os impactos no Brasil. Primeiro, a pressão inflacionária, tá certo, pessoal? Então, a alta do dólar exerce uma forte pressão inflacionária, né, sobre produtos importados como eletrônicos e medicamentos, tornando-os mais caros e impactando naturalmente no custo de vida da população brasileira, reduzindo assim seu poder de compra, tá certo? Então isso leva o Banco Central brasileiro a ajustar a política monetária para controlar, portanto, os preços. E eu estou falando, por exemplo, da manutenção da taxa de juros em 10,50. Isso aí foi uma atitude do Banco Central diante desse fator também. Mas tem mais. E quais são esses outros fatores? Vamos seguir. Então, por exemplo, além dessa pressão inflacionária,
essa alta do dólar também tem influência sobre o setor empresarial. Então, a valorização do dólar vai apresentar desafios e oportunidades, naturalmente. Um lado bom, um lado ruim. Para os exportadores, tá certo? Para as empresas exportadoras, seus produtos se tornam mais competitivos no mercado internacional. Já para as empresas importadoras, elas estão enfrentando o aumento nos custos de produção, o que quase que naturalmente pode ser repassado aos preços finais, tá certo, pessoal? Outro fator, a dívida externa. Então, outro fator que impacta a economia brasileira. Então, impacta na dívida externa. Então, tanto as empresas quanto o governo que possuem dívidas em dólar veem seu endividamento aumentar, tá certo? Com essa alta da moeda americana, então o valor em reais dessas dívidas cresce e cresce muito, como a gente está acompanhando. Isso torna o serviço da dívida mais oneroso e potencialmente impactando a saúde financeira das empresas, tá certo? Então, esse é um problema realmente que está, digamos, impactando na economia brasileira e a gente não pode negar, não pode fechar os olhos. Mas tem mais, ok? Vamos lá. Além da pressão inflacionária, a gente também pode encontrar uma outra situação. Como é que a gente pode sair dessa situação? Como é que a gente pode amenizar essas situações aí provocadas pela alta, pelo aumento do dólar? Bem, então há formas de mitigação, tá certo, pessoal? Então, essas formas de resolver ou diminuir os impactos começa, por exemplo, com intervenções cambiais do Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central ele precisa abrir seus cofres de reservas internacionais, que tem mais de 300 bilhões, né, de dólares, e fazer operações de swap, ou seja, operação de swap cambial, que visa o quê? Fornecer, tá certo, liquidez ao mercado e estabilizar a taxa de câmbio, né, aqui no Brasil. Outra coisa que o Banco Central pode fazer, adotar políticas fiscais e monetárias, medidas como o aumento das taxas básicas de juros, do Selic, ou a manutenção, como ele já fez, né, que são medidas frequentes. E de um certo modo, essas medidas, tanto a intervenção cambial quanto a manutenção da taxa de juros, de um certo modo, freia a inflação e atrai investimentos em moeda estrangeiras, tá certo? Mas olha só, há também impactos sobre o consumidor individual, né? Então, se você costuma viajar com frequência para os Estados Unidos ou até a turismo, né, para países em que o dólar, digamos, é a moeda mais corrente, então isso também será um problema, vai impactar você. Então vamos a detalhes. Então, quando eu falo de impactar, né, nas viagens internacionais, a gente tem que entender, ó, as passagens serão mais caras, né? A hospedagem lá, a alimentação, com certeza, e outros gastos, né, em moeda estrangeira, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tá certo? Outro fator que impacta diretamente é sobre os produtos importados, como eu já falei anteriormente. Então, se você compra aí eletrônicos, roupas, né, e até veículos, certamente você vai sentir na pele os impactos, portanto, né, dessa alta, dessa subida do dólar. Tá certo, pessoal? Então era basicamente isso. Eu espero que essa aula possa ter deixado mais claro para você o que de fato está provocando, né, a alta do dólar, não só aqui no Brasil, mas pela maior parte do mundo, das economias mundiais, né? E
você consiga, por exemplo, distinguir o que é uma falácia, tá certo? O que a mídia muitas vezes fala, né? O que os políticos muitas vezes falam, né? Mas o fato é que esses são os fatores provocadores. Bem, se você não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, né? Acesse lá nosso Instagram e nos acompanhe. Leia a matéria sobre esse tema aí, esse tema, não é? Que é exatamente a alta do dólar, lá no nosso site. Tá mais explicadinho, mais detalhadinho para você. Então, muito obrigado e até a próxima, tá ok? Tchau!